Hoje escolho a minha cabeça, meu cálice transborda. Ensina-me a esperar quando a nuvem parar. Hoje escolho a minha cabeça, o meu cálice transborda. Ensina-me a esperar quando a nuvem parar. Só quero te descer. Somos realmente pessoas felizes uma vez mais na tarde de hoje, porque o Senhor nos juntou mais uma vez e Ele não faz isso em vão. Há muitos que se calhar desejaram estar conosco na tarde de hoje, mas Deus permitiu que você aqui estivesse. Quer dizer, Deus te escolheu. Então você é o eleito de Deus. Olha, para as pessoas do mundo serem escolhidos, fazem promessa, mas você não prometeu nada para Deus, e Deus por si mesmo te escolheu e permitiu que estivesses entre os santos do dia de hoje. Tenha fé e creia que já estás abençoado. A primeira bênção é a tua presença aqui nesse lugar. Diz a Escritura que nas suas angústias clamaram a Deus, e o Senhor mandou a palavra, e a palavra os sarou. Agora minha pergunta é: qual é o sofrimento que passavam para Deus mandar a palavra? Porque se a dor que tinham era de fome, Deus ia mandar comida. Se a dor que tinham era de falta de roupa, Deus daria roupa. Mas que dor ou angústia eles tinham para Deus enviar palavra e essa palavra resolver o problema dele. Então, de forma breve, entendemos que o problema que tinham era a falta da palavra. Daí que quando enviaram a palavra, tiveram a solução automaticamente. Quero te dizer a verdade: faltar a palavra de Deus é a dor maior de todas as dores. Ainda que tens comida, ainda que tens roupa, você é alguém de sofrimento. Venez à moi, vinde a mim, vous tous qui êtes chargés, todos que estão sobrecarregados, fatigués, cansados, je vous donnerai du repos. Eu vos darei o descanso. Essa escritura, partout, em todo lugar, se você pregar, só vai concerner a uma pessoa. Ainda que você ir no palácio presidencial ou ir lá no dirigente do país, ele tem seus problemas que estão acima da sua compreensão. Ele também quer alguém que lhe dê descanso. Ainda que você ir para o Dubai, ainda que ir em Paris, ainda que ir em Miami, toda pessoa só tem um problema que é maior do que a sua compreensão. Mesmo os quimbandeiros também têm problema que está acima deles. Mas essa pessoa que não tem nada que lhe sobrepassa é o Senhor Jesus. Eu te digo a verdade: você não fez uma má escolha. Na tarde de hoje você fez uma escolha acertada. Porque esse Jesus, Ele é que é o princípio, o primeiro e o último. Ele tem solução de todos os nossos problemas. Há muita coisa que nos sobrepassou, nos incomodou, nos deu dor. Quantos têm crise de tensão? Porque o problema é demais.
Quantas pessoas não conseguem mais fazer nada? Por causa dos pensamentos. Bem amado, na tarde de hoje, eu vim te mostrar onde depositar esses pensamentos. Eu disse ontem que há um limite para a carga. Não leve uma carga maior do que você pode levar. Há um nível que tens que parar até ali. E na tarde de hoje, que Deus dê a alguém esse Alors, tu expliques que charge yango ezana no nini. Explicamos o que é essa carga. Que o Senhor está a tirar para nos dar o repouso. Segundo o Salmo 38, em português está no versículo 4. A primeira carga é o pecado ou a iniquidade. O pecado pesa na vida da pessoa. Aquele que está sobre o pecado, mesmo se orarem para ele, não ficará salvo. A salvação está no arrependimento. Muitas pessoas, o que prendeu suas vidas não são feiticeiros, mas o que fechou a sua vida é o pecado incubado nele. E desde o jardim do erro, na realidade,
Mas eles profetas. Eles obedeceram a Deus. Eram pobres. Mas o povo não ficou salvo. Jesus entrou. Quando entrou, encontrou-se com um homem que já fez 38 anos naquela doença. Ele até era mais velho de Jesus. Os anos de doença eram maiores que a idade de Jesus.
Se Deus te abençoar, não se verifica que vamos estar hoje. Deus está muito bem conosco, Deus coração. São as tuas casas, mostra. Para pisar sua cara. Nosso coração é pisar. Se Deus colocasse os corações à vista, muitos casamentos estragariam. Então esse pessoal começou a lhe incomodar. Disseram, você não pode carregar a tua maca hoje. Disse, aquele que me curou, ele me disse, leva o teu leito e vai. Ele não conhece Jesus. Então isso mostra que ele se encontrou 2 vezes com Jesus. A primeira visitação não conhecia ainda Jesus. Mas na primeira visitação Jesus tinha lhe curado. Porque também o Senhor nos visitou 2 vezes. Na primeira visitação, ele vestiu o corpo, veio na terra, morreu por nós, nos salvou. Na primeira visitação, não lhe conhecíamos bem. Mas na segunda visitação, virá como o Espírito Santo. Na segunda visitação, é que vai nos pregar sobre ele mesmo. Então, na primeira visitação, ele ficou curado, levou seu leito, mas não conhecia Jesus. Essa é a primeira vinda de Cristo. Mesmo Pedro e João não conheciam bem Jesus. Andavam com ele, não lhe compreenderam muito bem. Quando vieram prender Jesus, Pedro tirou uma faca longa e cortou a orelha do soldado. Disse, oh companheiro, deixa. Se eu quisesse lutar, iria clamar os seus dos anjos. Mas Pedro não estava a entender. Quando Jesus andou sobre o mar, mas que homem é esse que anda até por cima do mar? Quando Jesus falou com a mulher samaritana, e estavam ali a fofocar sobre Jesus. Ele fala com mulheres, afinal. Então não lhe compreenderam bem. Mas quando veio o Espírito Santo, é que o Espírito Santo lhes pregou sobre Jesus. Então isso mostra que esse homem, na primeira visitação, ficou salvo sem conhecer as coisas de Jesus. Qual é a diferença dele e os crentes atualmente? Se fôssemos nós, 38 anos, que não ando e andei, olha, eu tinha que correr no bairro. Correr no bairro. Estou a andar, a sentir que falaram demais, falaram muito vocês. Agora estou aqui, vou vos dar na cara. Mas ele não fez isso. Ele foi no templo.
Porque há a segunda vinda de Cristo. Par rapport à l'église. Mas o que eu falo aqui é em relação à igreja. C'est-à-dire, ele veio em corpo, morreu por nós, mas não tínhamos lhe conhecido. Hoje está a nos pregar. Está a nos pregar o quê? Bem amado, o evangelho é só um. O evangelho eterno é apenas um. Craignez Dieu. Tema a Deus. Rendez-lui gloire. E dê a ele glória. Car l'heure de son jugement então, e ao seu julgamento est arrivé. Está a chegar. A pregação é só uma. Como estás salvo, não peca mais. Que o Senhor os abençoe. Se terminarmos aqui, se acabar no templo, é que regressará na sua casa. Então aqui estamos a compreender que a fonte dos nossos problemas é o pecado. Você que é filho de Deus tem que lutar contra o pecado. A nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra nossas irmãs. Fazer luta contra os outros, ter inimizade, odiar os outros. Nossa luta é contra o pecado. Porque o que nos leva na morte é o pecado. O Filho de Deus tem que confessar seu pecado, tem que confessar e renunciar dele. São duas coisas. Você confessa e renúncia. Confessar é bom, mas o que é melhor é renunciar. Aí você vai no caminho da salvação. E se você confessar assim e renunciar, não pensa que acabou. Virá sempre. Não há nenhuma oração que vai fazer para o pecado deixar livre da tua vida. Não existe. Tem que você orar. O pecado vai te seguir, vai te seguir. Você que vive vencendo ele, que vive vencendo até a hora do arrebatamento. Amém. Então agora, como é que esse repouso está acontecendo? Quando para 15 horas em casa. Não vou gastar mais meu dinheiro também. Por que ele colocou uma disciplina? Porque não tem possibilidade. Aquela disciplina não vai acabar. Ou é um prostituto ou prostituta e está doendo. O meio de você continua essa vida vai morrer. Então quem vai se disciplinar a pessoa? É uma disciplina que tem que se impor. Vai chegar muito tempo volta naquela vida. E muitas vezes tem disciplina. E muitas coisas. Mas por fim voltam naquela coisa. Mas o repouso de Deus, se você entra nele, não sais mais. Por quê? Porque Deus criou 6 dias. Ao sétimo, Deus se repousou. Deus falou que
Deus recomeçou a criação. Não. Donc depuis a conta na repos. Desde que entrou em repouso. Si lelo azala nega na repos. Até hoje está nesse repouso. Yango so nzamba continue na repos na ye. Se Deus te fizer entrar no seu repouso, você vai descansar mesmo de verdade. Falo para você em nome de Jesus. Se Deus te curar, está mesmo curado. Aquela notícia da doença nunca mais vais ouvir. Se Deus te libertar, estarás mesmo liberto. C'est-à-dire le repos se trouve dans le 7e jour. O repouso que encontra-se no 7º dia. Voilà pourquoi. Por quê? Quando Jesus veio, Jésus a travaillé qu'à 7e jour. Ele trabalhou só o 7º dia. C'était pour dire que, para dizer, veio nos colocar no repouso de Deus. Esse repouso não é provisório. É eterno. Se Deus te abençoou mesmo. E na tarde de hoje, e eu peço a Deus para ti a bênção perpétua que vai te segurar. Teus filhos, filho dos teus filhos, os teus netos, bisnetos e trisnetos. Há níveis de bênção. Podes gastar agora, nunca vais falir. E eu quero que Deus te leve numa dimensão como essa. Amém. E se Deus te livra do pecado, os do mundo vão esperar te ver a cair, nunca vais cair. Amém. Olha, esse já vai cair, não vais cair nada. Amém. E Deus me leve nessa dimensão. Jesus, enquanto trabalhava no 7º dia, quer dizer, o que ele fazia em trabalho é nos fazer entrar no repouso de Deus. Esse é um repouso perpétuo. É um repouso para sempre. E digo assim, nós aqui nesse evangelho nunca mais vamos nos perder. Não vamos sair dele. Porque é o repouso de Deus. É um repouso perpétuo. Quero falar para uma mulher, o teu casamento não vai estragar. É o repouso de Deus. Que lutarem contra você não vão te vencer. Ele próprio veio. Então veio também como Você verá que Jesus veio 6 meses depois de João Batista estar no ventre da sua mãe. C'est-à-dire que veio no 7º mês. E quando chegou diante da mulher samaritana, ele tem que vir como o 7º homem dela. Porque ela já tinha 6 homens. Jesus veio como o 7º.
O você é verdadeiro. Não é o que estamos a ver aqui. O teu eu verdadeiro é a planta que o arquiteto já havia feito. E na realidade, não sei se vocês já notaram, mas eu reparo sempre. A planta, o projeto é sempre mais bonito que a casa construída. Quando te mostram assim a planta, você vê que ele colocou aqui flores, colocou aí o jardim à frente. Quando construírem a casa, farão esforço para se igualar, mas nunca é igual. A Bíblia diz: a nossa vida está escondida em Jesus, dans les lieux célestes. no lugar celeste. Quer dizer, o teu eu bonito e belo, eu, você que está em Jesus escondido. O que está aqui é a execução do plano. Sur la croix, sobre a cruz, tout est accompli. Tetelestai, tudo está consumado. Et donc nous comprenons que e compreendemos le repos que o repouso está no caminho da cruz. E no caminho da cruz que nós recebemos o repouso. Por isso que a Noemi vai dizer para Ruth, disse: Ruth, eu quero garantir o teu descanso, mas para ter esse descanso, escute o que eu vou falar para você. Voltarei ali. Explicar que o repouso também está no respeito das instruções. Então, fechei o parênteses porque regressarei ali. Vai para a plantação. O Boaz, aquele que você viu, é nosso parente. Agora vai na plantação. Ele agora tem que fazer a colheita. Tem que resgatar. E ela deu a fórmula. Disse: não se apressa. Espera ele comer, beber e depois dormir. Quando ele se deitar para dormir, você procura os pés dele. Se você vir os pés, vai se deitar nos pés. Então o repouso está nos pés de Boaz. Não é o Boaz que está de pé acordado. Está nos pés do Boaz que está deitado. Para ter o repouso, tens que descobertar os pés do Boaz. Quero que na tarde de hoje, que Deus te abra os olhos para você ver os pés do Boaz. É lá onde há o repouso. Mas qual Boaz? É aquele que está deitado. Porque tens que ter cuidado. O Boaz que está em pé acordado
é leão. Mas o que está a dormir é um cordeiro. Para ter repouso, aquele que era leão tem que se tornar ovelha cordeiro. E aí teremos o repouso. Glória a Deus. Olha, se tiver assim a olhar, não virá. Jesus para nos salvar tem que fechar seus olhos. Não pode nos olhar mais. Não olhar o nosso mal. Não olhar o nosso passado. Enquanto te condenam pelo teu passado, Deus fechou os olhos. É pela graça de Deus. E o tempo da graça começou na cruz. O repouso é porque o Senhor Jesus Cristo aceitou nos fazer entrar na graça. É pela morte de Jesus que estamos a ter um repouso. E esse repouso está nos pés. Dizer, você tem que ver os pés. Afinal, os pés tem 10 dedos. São 10 dedos. Também é a importância da pregação. Porque Deus deu resumido a lei de Moisés em 10 mandamentos. Quer dizer, os pés não é outra coisa. Os pés é a palavra, a pregação. Quer dizer, o repouso hoje está ou é pela cruz. Agora no caminho da cruz estamos a ter a pregação. Dentro da pregação é onde está o nosso repouso.
Quando Jesus veio em casa de Marta, diz que Maria foi sentar nos pés de Jesus para ouvir a pregação. Quando falamos que o repouso está nos pés, quer dizer, o repouso está dentro da pregação. Não importa os seus males. Se você vem na igreja, a pregação vai te dar repouso. Apocalipse nos diz: viram gentes vestidas de branco. Que são aqueles que vieram da grande tribulação, os quais lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e suas vestes tornaram-se resplandecentes. Irmão, vamos pegar uma roupa que é branca e meter no sangue mesmo, e depois tirar. A camisa branca vai ficar branca. Agora, a Bíblia não é jornal, cuidado. A Bíblia requer interpretação. Estamos a entender aqui que a roupa são obras, o sangue é a pregação. As tuas obras estão a ser lavadas. É como um pastor de ovelhas a conduzir as ovelhas, a lhes levar aonde? Num pasto verdejante. Porque aquela ovelha que comeu, quando passar la vallée de l'ombre de la o mort, vale da sombra da morte, não temerá nada. Por que não vai temer nada? Porque saiu de um pasto verdejante. Então David seguiu aquela ordem. O Senhor é meu pastor, je ne manquerai de rien. E nada me faltará. Il me conduit e Ele me conduz vers les eaux paisibles. Entre águas tranquilas. Il me fait reposer e me faz repousar dans les verts pâturages. Em pastos verdejantes. A continuer ce cours. E continuou. Quand
quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. não temerei mal algum. C'est-à-dire, brebis oyo, Quer dizer, essa ovelha ali a matita mobesu, que comeu do pasto ata verdejante, pasieye, ainda que vi ata sofrimento, minyoko ye, vir miséria, akopengwa não te, vai se perder. ata zana libala te, Mesmo que não casou, akondima mobali ya bato te, não vai pegar homem alheio. ata zana mbongo te, Mesmo que não tem dinheiro, akokota ndako nganga não te, vai entrar em casa de po quimbanda, asi aliaki déjà. porque já comeu. Repos na biso, O nosso repouso c'est dans la parole. é na Yango palavra. na ina prophétiser pour Eu na quero yo. profetizar para você. Vallée de l'ombre de la mort. O vale da sombra da morte Eza ndaku na yo te, não é a tua casa, mais eza ka nzela. mas esse é um caminho. Soki okoti kuna, Se você passar ali, okotikala kuna te, não vai ficar. okobima, É caminho. okoleka, Vai passar pe okolonga e yango. vais vencer. D'ailleurs, eza vallée de la mort te, E ainda mais, não é vale da morte, vallée de l'ombre. é o vale da sombra. Zoka ombre ezokisaka te, Afinal, uma sombra não aleja. ombre mbeli ezokisaka A te, sombra da faca não corta. ombre liwa ebomaka A te, sombra da morte não mata. kobanga yango te, Não tenha medo. okoleka, Você vai pe passar okobima. e vai sair. Pona nini? Por quê? Po oliaki. Porque você se Nazo alimentou. comprendre pourquoi. E eu estou entendendo o porquê Baninga ya Daniel, que os irmãos, amigos Daniel, babwaka bango na moto, eles colocaram no fogo me bazika e te. não se queimaram. Pona nini? Por quê? Po baliaka matiti ya mobeso. Porque tinham comido da erva verdejante. Baliaka matiti ya mobeso ensemble na Daniel. Comeram do pasto verdejante com Ata Daniel. babwaki bango na moto, Ainda que forem no fogo, bakozika te. não vão se Pe queimar. nzambe akotelaka mokonzi. Porque Deus entrou, o rei, Bachauffe fournaise na 7 degrés. que aquecessem 7 vezes mais. Zoka 7 degrés, Afinal, 7 graus a eza mais chiffre ya repos. é o número do repouso. Baba okanisa baboma bango.
guardar, o que você perder, você vai recuperar. Você vai recuperar. Or le sommeil, olha, c'est afinal, le péché. O sono é o pecado. O sono está no pecado. Se você acordar, o inimigo não te fará nada. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Por isso é que Jesus subiu no quarto alto com Pedro e outros companheiros. Pegou o pão, partiu, deu a eles. Pegou o cálice, agradeceu, deu a eles. Comeram. No dia seguinte, Satanás veio reclamar Pedro. Erro. Tinha que reclamar o Pedro antes de comer o pão. Antes de tomar o vinho. Aquele que já comeu o pão, já bebeu do vinho, não lhe apanha as mãos. Por isso que eu declaro, não vão te conseguir. Repito, não vão te conseguir. Entre todos que estão aqui, 2025, vamos terminar. 2026, vamos terminar. Não vais ter morte súbita. Não terás morte súbita. O que você comeu hoje é um pasto verdejante. Está te dar vitaminas. O inimigo não te vencerá. Eu oro a Deus que te dê les extrémités de la terre. As extremidades da terra. A Escritura diz que ele dá aos seus filhos les extrémités de la as terre. extremidades da terra. Não tenha medo. Qualquer lugar que você pisar será dado para você. Enquanto há nuvens, Deus está contigo. Nada vai te fazer mal. Nada vai te fazer mal. Car il est écrit, está escrito: voici je vous ai donné l'autorité eis que vos dou a autoridade et le pouvoir e o poder de marcher sur les de serpents andar sobre as serpentes et sur les scorpions. sobre escorpiões. Et l'oko ekosalo mabe exacte. E nada te fará mal algum. Et l'oko ekodétruire exacte. Nada vai te destruir. Mabele bengela epesamela yo. Que Benguela seja dada para você. Mabele Angola Que epesamela yo. Angola seja dada para você. Mabele ya mokili mobimba Que epesamela yo. esse mundo seja entregue a você. Esika nyonso olinga ovivre na kimia. Onde você escolher viver, que vivas em paz. Mabele nyonso eza ya Nzambe. Toda a terra é de Deus. Mnoki moko te. Nenhum bruxo, nem Nganga feiticeiro, moko te. nenhum quimbandeiro Amona yo. te veja. Ata baluki yo. Ainda que te procurarem, Bamona yo te. que não te veja. Soko ndimi yango loba amen. Se você crê, diga amém.